Salve, salve, queridos assinantes da plataforma do Terra Negra. Mais uma vez aqui, Percy, Geografia, com vocês. A aula de hoje, Geomorfologia. O primeiro aspecto importante é não confundir geomorfologia, que é o estudo do relevo, com geologia. Quando a gente estuda geologia, nós estudaremos as estruturas geológicas e as unidades que compõem as estruturas, que são as rochas. E tem um terceiro aspecto também que nós não podemos confundir, que é a pedologia, o estudo dos solos. Para começar a nossa aula de geomorfologia, nós vamos falar das unidades de relevo, que são três basicamente: planalto, depressão e planície. Importante trabalhar com os processos predominantes e também com alguns aspectos ligados à estrutura geológica que forma cada uma dessas formas, assim como a altimetria e também a área de ocorrência, principalmente aqui no Brasil. Vamos lá? Bem, aqui eu fiz um quadro para a gente estabelecer uma comparação entre planalto, depressão e planície. Quando nós falamos de planalto, apesar da epistemologia do termo, o plano e o alto, essa epistemologia ela é antiga. Hoje nós mantivemos a concepção da palavra planalto, porém caracterizando o planalto como uma área onde predomina o processo erosivo, um processo de perda. Você pode encontrar algumas questões que falam processos de perda de sedimentos, processo de desnudação de sedimentos, é área de retirada. Planalto é uma área que, além de predominar o processo erosivo, apresenta também a topografia irregular em sua maioria. Temos exceções, como casas chapadas, de planaltos levemente suavizados, mas em geral os planaltos são áreas elevadas que apresentam topografia irregular e principalmente onde os processos de erosão superam os processos de acumulação de sedimentos. E, por favor, não confundir mais planalto com planície. Enquanto no planalto nós temos o predomínio da erosão, aqui ó, as planícies são áreas onde predominam os processos deposicionais. Numa questão pode aparecer processos deposicionais, processos de acumulação de sedimentos ou simplesmente processos de sedimentação. Destaquei para vocês essa diferença. A principal diferença entre planalto e planície é o processo predominante. Inclusive os dois podem ocorrer na mesma altimetria. Não use a altimetria exclusivamente para diferenciar planalto e planície. Um erro muito comum: planalto alto, planície baixo. Os dois podem estar, inclusive, no mesmo nível. O que diferencia é o processo predominante e aí, importante destacar, a topografia. Enquanto no planalto predomina a topografia irregular, nas planícies, como predominam os processos de deposição, para ter deposição de sedimentos, a topografia deve ser suave. E também um aspecto importante que a deposição de sedimentos, elas ocorrem em áreas restritas. Quando eu falo restrita, eu estou falando de próximo à água. A água é um dos principais elementos que vão proporcionar a deposição desses sedimentos. Nós temos três tipos, basicamente, de planícies. As planícies fluviais, para rio, pode vir com o nome também de planície de inundação, ou planície aluvial. Aluvial é uma expressão que vem de aluvião. Aluvião é o nome dado a todo e qualquer sedimento transportado pelo rio. Então, quando o rio sobe durante o processo de inundação, ele ocupa aquela área próxima à sua margem ali e deposita sedimentos. Nós temos também planícies de lago, nós chamamos de planícies lacustres, e as planícies marítimas ou costeiras. Quando você vai à praia, por exemplo, você está em uma área de deposição de sedimentos. A praia é um exemplo clássico de planície marinha. No caso do Brasil, vale a ressalva, nós temos basicamente dois tipos de planície: muita planície fluvial e muita planície marinha. Se te perguntarem por quê, lembre-se, no Brasil a maior parte dos rios desaguam no mar. Nós temos o predomínio da drenagem exorreica. Para ter lago, a drenagem deve ser endorreica. Então são poucas planícies lacustres no Brasil. Basicamente, o que merece destaque são as lagoas no extremo sul do Brasil: Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul. Exemplos clássicos de planícies lacustres, porém associadas à deposição marinha, através da formação das restingas. Tá bom? Então, primeiro ponto da aula, a diferenciação entre planalto e planície ocorre pelo processo predominante e pela topografia. Planalto, topografia irregular, predomina erosão; planície, área de deposição.
No bloco diagrama ao lado, eu coloquei 2 exemplos. Um de planalto sedimentar, uma área elevada de topografia irregular que ocorre sobre uma estrutura geológica sedimentar. Favor não confundir. Planalto sedimentar não é um planalto onde predomina a deposição. Consiste numa área com as características de planalto que ocorre sobre uma estrutura geológica sedimentar, ou seja, que ocorre sobre rochas sedimentares. Para isso ser bem resolvido, lembre-se, planalto sedimentar ocorre, por exemplo, sobre rochas areníticas. No caso da planície, não tem deposição de rocha, não, deposição de sedimento inconsolidado. A areia é sedimento, arenito é rocha. Então, quando a gente fala planalto sedimentar, um planalto que ocorre sobre estrutura geológica sedimentar. Nesse caso aqui, nós temos planaltos cristalinos. O planalto pode ocorrer sobre rochas cristalinas, rochas metamórficas, rochas sedimentares, porque a estrutura geológica vai ser a base da ocorrência dessas unidades geomorfológicas, definidas pelos processos e também pela topografia, pela altimetria, assim como a estrutura que originou. Bem, quando a gente fala de planície, se você observar bem, eu coloquei aqui no caso do bloco diagrama, planícies fluviais. Próximo ao rio aqui embaixo, onde tem a deposição de sedimentos, eu tenho planície. Aqui em cima também eu posso ter uma planície. A planície pode estar no rio que está na área mais elevada ou pode estar no rio que está na área mais baixa. Não vai ser altimetria. O que vai classificar a planície é a deposição de sedimentos associada a rio, lago e mar. E se você observar bem aqui no bloco diagrama, nessa área escarpada, ou seja, na área mais acidentada, escarpa aquele paredão rochoso, eu tenho uma queda d'água, uma cachoeira. Nesse caso, eu não tenho a deposição de sedimentos. Em todo ambiente que o rio passa com muita energia, quando o rio faz barulho, a erosão predomina a deposição. Aí nós temos os clássicos trechos de rios de planalto. Rio de planalto é o rio onde a taxa de erosão supera a taxa de deposição. Agora, em rios mais meandrantes, mais suaves, onde a deposição é maior, nós temos clássicos rios de planície. Muito bem. Um conceito também interessante dentro dessa classificação geomorfológica é a unidade chamada depressão. A depressão não é nem o planalto, nem a planície. Depressão consiste em áreas rebaixadas. Um detalhe importante para a gente colocar aqui, ó, área rebaixada de topografia suave. Topografia suave, onde predomina a erosão. É muito comum o pessoal virar e questionar-se, mas na depressão predomina erosão? Como predomina erosão se é uma área rebaixada? Para entender bem a predominância da deposição da erosão, você tem que lembrar o que é planície. Deposição no planeta está nas áreas de planície associada a rio, lago e mar. Temos também algumas planícies eólicas, mas foge muito do nosso contexto aqui. Foca na água, tá bom? Então a depressão é uma área onde predomina erosão de topografia suave. Detalhe importante. A diferença, destaquei aqui, ó, a diferença entre planalto e depressão, a altimetria. A diferença entre planalto e planície, os processos, além da topografia. No nosso bloco de diagrama, eu coloquei um exemplo clássico de depressão. Aqui eu tenho um planalto sedimentar, aqui eu tenho um planalto cristalino, as áreas de planície estão aqui e a depressão é essa área rebaixada. Nesse caso aqui, uma depressão entre 2 planaltos, o que nós chamamos de depressão interplanáutica. Além disso, vale a pena ressaltar que nós temos depressões relativas e absolutas. A depressão relativa é aquela área rebaixada em relação às áreas adjacentes. Já a depressão absoluta, a depressão que ocorre abaixo do nível do mar. Como o nível do mar é o nível de base geral, o nível máximo de erosão, esses processos que formam essas depressões abaixo do mar, geralmente são processos geológicos, como movimentos verticais de placas, como pirogênesis, blocos subindo, blocos descendo. Já depressões relativas são formadas por processos erosivos. Aqui no Brasil nós temos inúmeras depressões relativas. A depressão são franciscana, a depressão sertaneja, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, são inúmeras depressões relativas. Já a depressão absoluta é meio que inexistente no nosso país. Um exemplo clássico de depressão absoluta, poderíamos citar o Mar Morto, lá na Cisjordânia, entre Israel e o estado da Palestina. Evidentemente, essas unidades,
elas apresentam vários exemplos em várias partes do mundo. Então, quando você está estudando relevo, o seu foco não é decorar os 10 planaltos no Brasil. O seu foco é saber, primeiro, classificar o que é um planalto, o que é uma planície. A nomenclatura regional vai depender de onde você está estudando. Evidentemente, o bom senso é muito importante. Você não pode confundir o Planalto Borborema, no Nordeste brasileiro, com o Planalto Cristalino da Serra do Mar. Assim como você não pode confundir as planícies costeiras do Rio Grande do Sul com a planície amazônica. Mas bom senso é sempre bom a gente aplicar. Quando se fala em geomorfologia, a base está aqui. O domínio do conceito de planalto, depressão e planície. As diferenciações, sejam elas processuais ou altimétricas, além das topográficas. E saber que a base, a estrutura geológica, é a base que compõe essas formas, podendo variar de cristalinas para sedimentares. No caso de sedimentar, não confundir a rocha com o sedimento. Já é o primeiro passo para você não confundir planalto e planície. Beleza? Por hoje é isso e até a próxima.